Olá, Carlos, muito boa tarde. Antes de mais, é um prazer estar aqui a falar consigo, na sequência de facto de, em primeiro lugar, pertencermos ambos ao Instituto 300, que é um instituto conservador. Depois podemos falar um bocado da perspectiva mais libertária, né, nas questões finais. O Carlos é um libertário assumido, não é? E, portanto, a ideia desta conversa é falarmos um bocado sobre as razões do apagão, até a própria experiência profissional do Carlos na área. Eu, se calhar, começaria por aí, que é como é que o Carlos chegou até à Mibel? Qual é que foi um pouco do seu percurso profissional e de que forma é que tem sido até agora a sua interação com os sistemas energéticos ou com a energia de forma geral? Certo. Eu passei brevemente por 1 ano e tal na Engenharia Eletrotécnica e depois resolvi mudar para Gestão, porque o curso tinha acabado de iniciar na Católica no Porto e tomei essa decisão e foi uma boa decisão. E desde que saí da universidade estive sempre ligado ao mercado de capitais, mercados bolsistas, produtos derivados, chamados instrumentos financeiros derivados, são futuros e opções. E depois, numa dada altura, surgiu a oportunidade e o convite para ir para o mercado financeiro de energia, que gera um mercado de compra e venda de eletricidade e de gás natural a prazo. Os tais produtos derivados, que são, na verdade, futuros. Produtos a prazo. Portanto, é um lado financeiro, não de engenharia do sistema, mas pronto, enfim, com o passar do tempo, já estou há bastante tempo, quase 20 anos, fui lidando com o mercado, que era praticamente o único que eu não conhecia em termos de atuar e de perceber o mercado de commodities, né? Estive sempre ligado a ações, obrigações, taxas de juros, câmbios, pronto. E a parte de commodities de energia não conhecia, mas ao longo destes 20 anos fui-me familiarizando. E pronto, esse mercado está fruto de um acordo internacional entre Portugal e Espanha, o tal MIBEL. O mercado a prazo situa-se em Portugal, com sede em Lisboa, e o mercado de eletricidade e de gás natural, com entrega física, digamos, chamado mercado spot, é gerido por uma entidade espanhola, mas tudo faz parte do mesmo grupo, fruto desse acordo internacional. Pronto, é daí que eu possa ter algumas valências, mas não propriamente como de engenharia de sistema. Mas, enfim, fui-me familiarizando e, na verdade, apanhei o mercado numa grande transformação, que foi a liberalização do mercado e a separação da produção da comercialização, que resultou relativamente bem aqui no mercado ibérico. Portanto, em termos até com a União Europeia, digamos que fomos um bom aluno neste aspecto. Pronto, e é isso que explica a minha presença. E essa questão do ser o bom aluno da União Europeia, o facto de nós sermos um país dependente em termos energéticos, ou seja, não termos de facto a soberania energética, porque a nossa eletricidade foi vendida, ou seja, nós não tendo essa soberania energética, como é que nós podemos fazer face, por exemplo, a eventos como um apagão ou que ocorreu, ou outros que envolvam energia, sistemas... As redes elétricas estão sempre interdependentes uma da outra e no caso é Portugal e Espanha, por isso é que apareceu o acordo entre Portugal e Espanha, um acordo internacional, e as redes com a sua interdependência têm regras, têm regras que o sistema exige a toda a gente que está ligado à rede, quer do lado da produção, quer do lado do consumo. Pronto. E a produção tem que ser sempre igual ao consumo. É a característica do mercado de produção de energia elétrica e se houver um desequilíbrio entre a produção e o consumo, aconteceu esta quebra, este apagão nesse dia. A questão da soberania, pronto, eu sei que é sempre a palavra que vem
em ambientes conservadores. É questão política, não é? E eu não deixo de ser conservador, tenho o meu foco dentro do movimento libertário é o libertário conservador. A soberania exerce-se com capacidade legislativa, por capacidade de atuação do Estado no último caso. Não é? Portanto, também chama a atenção que a soberania, um país para ser soberano tem que ter uma economia saudável. Tem que ter uma economia saudável. Senão arrisca-se a perder. E por isso a abertura é importante. E, portanto, quem está preocupado com a soberania, o que tem que se focar é mais nas ferramentas que o Estado tem para fazer algum tipo de soberania em caso que precise. Não é? Portanto, mas, por exemplo, em termos de mercados energéticos, há assim algum exemplo que o Carlos possa destacar que funcione bem ou que tenha um funcionamento mais regular, ou que seja um exemplo no funcionamento e na gestão de todos estes mecanismos, ou depende muito de país para país e das circunstâncias do próprio país? Por exemplo, no caso de Portugal, sendo um dos países com maior número de horas de sol por ano, isso também tem influência, certamente, não é? Não, essa energia solar, independentemente de poder ser cético de alguns extremismos na velocidade daquilo que chamam de transição, a energia solar é muito defendida, por exemplo, pelo Elon Musk, não é? Porque está aqui, e quem está preocupado com a soberania, pronto, sabe que se estiver a usar energia solar do seu próprio país e energia eólica, é uma forma de ter produção no seu próprio território, não é? Portanto, tirando aquilo que eu chamo alguns extremismos, que eu chamo de extremismos na questão da transição energética e todo esse discurso, há razões para a tecnologia de captação de energia solar cada vez está mais eficiente e a não requerer os subsídios que teve noutra altura, que são questionáveis, serão questionáveis para mim também, mas a verdade é que mesmo a China está a explodir a sua energia solar ao mesmo tempo da energia nuclear. Mas a verdade a energia solar na China está a ser uma aposta deles. Portanto, acho que nesse capítulo não devemos ter preconceitos em relação à energia solar e à energia eólica. Há questões que se levantam sobre a gestão da rede, questões técnicas que estão agora a ser discutidas. Só agora é que saem os primeiros relatórios, chamamos assim, sobre análise. Há uma, duas, três visões concorrentes, ou duas pelo menos, sobre isso, e por isso é capaz de ser, acho que haverá uma investigação a nível europeu em termos técnicos para escalpelizar as razões, mas quer dizer, faz parte, quer dizer, e também é provavelmente um dos motivos será também uma fraca interligação com França. Portanto, as redes elétricas ganham em ter ligações aos outros sistemas, em termos de gestão. Mas no caso do apagão, houve mais responsabilidades por parte de Portugal? O que é que poderia ter sido feito em termos da prevenção, por exemplo, para que tal não acontecesse? Ou que medidas no futuro é que nós podemos adotar no sentido de evitar que situações semelhantes venham a ocorrer? Eu acho que, enfim, este é um evento de facto com peso, e portanto há muitas entidades envolvidas e há muitos, enfim, interesses legítimos opostos, mas parece ter sido um problema de gestão técnica da rede. Também há outras perspectivas de alguns dos produtores não terem respondido nas condições técnicas exigíveis. Isso é mais a visão do governo espanhol, parece. Portanto, temos aqui duas fações, um mais
para apontar mais à rede, à própria gestão da rede. Se eu não me engano, no próprio dia, por exemplo, haviam regiões de Espanha como Badajoz, etc., em que a rede elétrica foi restabelecida mais depressa, não é? Ou seja, isso tem que ver com o quê, especificamente? Não, o que se passou genericamente, como eu digo, não sou engenheiro, não quero estar a ter uma entrevista do ponto de vista técnico, não é? Portanto, aqui muito cidadão comum que também lê as coisas e, enfim, o facto de estar aqui neste setor, apesar de estar na parte financeira, há uma quebra de produção de instalações solares muito rápida. Vão ter que investigar se há um desligamento, não é? Rápido da produção, que depois despoleta tudo o resto, que tanto pode ter uma característica técnica que não estava a ser cumprida, quer como de resposta da rede dessa falha, quer como o facto de poder, talvez, podemos dizer, energia, de vez em quando há energia solar a mais, por isso é que nós temos agora, de vez em quando há preços negativos hoje em dia, porque a energia solar faz com que os preços dos produtores consigam atingir valores negativos. Acontece aqui e acolá, é uma coisa curiosa, porque quando há preços negativos quer dizer que os produtores estão a pagar para alguém consumir. Isso normalmente passa-se, por exemplo, na energia nuclear, porque a energia nuclear não é suposto desligar-se, sem mais nem menos, ou tem custos, e portanto, quando há preços negativos, os consumidores, não sei se é os consumidores, se é os consumidores, sim, os comercializadores beneficiam e os produtores estão a ter prejuízo na sua produção. E portanto, pode haver um fator de qualquer coisa que podemos falar de energia solar a mais relativamente a outras formas de produção. Pronto, mas está por apurar. Não vejo que haja aqui muitas consequências, a não ser, claro, quando haja conclusões técnicas mais objetivas, mais consensuais, que haja passos a dar, mas pelos vistos, sim. Pelo menos há questões com que nós podemos aprender, que aquilo que ocorreu, que resulta depois dessas tais questões que o Carlos falou, dos relatórios que vão saindo, à medida que vão saindo. Sim, já estão a ser conhecidos, já circulam. Quem estiver no LinkedIn é uma fonte onde muita gente, muito analista, publica muita coisa, e quando sai alguma coisa oficial começa-se a ver os resultados a sair, ainda antes, se calhar, dos meios oficiais, ou através de e-mails ou listas. Mas pronto, isso está mesmo na bega agora, digamos assim. Tanto a acabar de chegar os primeiros relatórios, as primeiras análises e opiniões conflituantes entre uma coisa e outra, e que acho que haverá uma investigação a nível europeu, mais sobre isto também, para arbitrar tecnicamente, ponderar os diversos efeitos possíveis. Pode haver efeitos de energia solar a mais relativamente a outras tecnologias, pode a rede requerer ter sistemas que são caros para contrariar certas coisas, como, apesar de não ser, enfim, engenheiro, é uma coisa inércia, que é um bocadinho intuitivo, não é? Como a eletricidade produz sempre com rotação de qualquer coisa, não é? Há uma coisa que está a rodar, não é? E, portanto, quando são centrais tradicionais, que não solar e que não hidráulica, que não solar ou eólica, esses motores, seja gás natural, seja energia nuclear, faz ali rodar qualquer coisa, não é? E essa coisa, qualquer coisa, tem uma inércia, quando para, ela ainda continua durante um certo tempo. Não é? Até um motor elétrico simples, não é? Sim, é um motor, algo que roda, que quando há uma falha da rede, aquilo durante uns segundos continua a rodar e permite a rede defender-se. E esta inércia, no caso do solar e da eólica, não existe, não é? Portanto, há aqui um debate técnico entre se o sistema tem que ter mais inércia, não é? E, portanto, tem que ter para ter um determinado tipo de energia solar, também tem que ser compensado por energia tradicional. Pronto, isso é um assunto que está a ser debatido. Carlos, mas isto também é uma questão que se coloca hoje atualmente, que não se colocava há 20 ou 30 anos atrás, porque é assim, também fruto dos aparelhos, dos telemóveis, tudo o que é ligado, de tudo o que nós possamos pensar que se pode ligar
à internet, desde o carregamento do telemóvel até um fogão elétrico, seja o que for, nós estamos demasiado dependentes de utensílios em que, se houver uma situação como esta, não é? Nós de facto não temos, por exemplo, falta paciência, falta resiliência e falta um bocado de perguntar às vezes o que é que se fazia aqui antigamente, não é? Ou seja, havia os candeeiros a óleo, haviam as velas, ou seja, haviam sempre... Agora há geradores, não é? E dentro sim, do sim. mecanismo de segurança, muitas entidades são obrigadas a ter geradores. O que acho que se passou também aqui foi que descobriu-se algumas entidades que os geradores não se comportaram tão bem como se deviam ter portado. Portanto, geradores que deviam ter autonomia de várias horas, ou se calhar um dia inteiro, não se comportaram tão bem. Por exemplo, a alternativa aos carregadores, que é o quê? É power bank, não é? Ou seja, são sistemas de acumulação de energia. Pronto. Eu diria que é assim, no movimento libertário há certos movimentos, ou não libertário, há certos movimentos que eu acho piada, como os survivalism e coisas desse género. E, portanto, eles não deviam ter razão, não é? Eles são todos preparados em casa com todas as coisas. E eu acho que sim, eu acho que a pessoa deve ter uma cultura de autonomia, de falha, quando tudo falha. Cada um de nós e cada comunidade, cada família deve pensar nisso, quer ao nível individual, ao nível familiar, ao nível do bairro local, da aldeia local. Acho que isso deve estar sempre presente, não é? Mas, Carlos, repare numa coisa, isto é por uma questão de necessidade. Por exemplo, os Estados Unidos, devido à quantidade de tornados que têm sistemas preparados para isso. Por exemplo, no Japão, devido à quantidade de sismos que existe, eles têm os prédios já construídos para isso. Ou seja, há um bocado aquela ideia de que para cada necessidade é necessário haver um mecanismo de prevenção. No caso da eletricidade e da rede elétrica, isso é muito mais complexo, não é? Ou seja, não há propriamente uma receita. Vamos lá ver, os geradores é o caminho, não é? Não só pode ter um gerador, agora com as baterias começam a ter mais eficiente e preço mais barato, não é? Entre geradores e baterias em casa ou numa comunidade começa a fazer sentido, não é? Tal como, por exemplo, a internet foi completamente abaixo, os telemóveis foram completamente abaixo. O que é que nós sabemos agora que até é barato e está disponível? WhatsApp, não vamos mais longe, não é? O que é que está mais? É o Starlink, não é? Agora o Starlink está com uma assinatura de 40 a 30 euros, portanto, na verdade, com o Starlink e uma bateria que aguenta o terminal de Starlink, nós sabemos que não perdemos contacto com o mundo, que é aquilo que assusta mais, não é? Não há telemóvel, não se consegue falar com ninguém da família, não se consegue falar com sistemas de socorro. Pronto, a verdade é que o mundo vai evoluindo tecnicamente. Ou seja, nós voltamos a viver o tempo em que não haviam telemóveis, ou seja, havia um acidente, havia qualquer coisa, as pessoas ou sabiam pelas notícias ou sabiam por familiares que contavam uns aos outros e às vezes chegavam 2 e 3 dias a acontecer. A minha questão é, e se este apagão, em vez de um dia ou de algumas horas, durasse mais tempo? Não há outra maneira, é fácil. Neste momento eu vejo, não tenho conhecimento, mas eu tenho amigos meus que são mais engenheiros e até gostam de ter essas coisas em casa e têm a casa já preparada. Entre baterias, geradores, mini geradores, baterias e um Starlink, acho que cada um de nós deve ter curiosidade com este apagão de olhar para essas coisas, mesmo que não tenha nenhuma capacidade técnica ou não, porque neste momento as coisas são fáceis de aprender rapidamente, não é? Já temos o ChatGPT, outras vias, conseguimos fazer ali um bocadinho, deixa-me estar aqui umas horas aqui a aprender um bocadinho e depois ver os modelos, vendem-se na Amazon, né? As baterias com alguma capacidade vendem-se na Amazon. Portanto, eu acho que esse assunto é sempre bom e nós quando pensamos em soberania estamos sempre a pensar no Estado, não é? Mas na verdade uma nação é tanto soberano quanto também individualmente e as comunidades o forem e não precisarem de uma grande estrutura para
não precisar de uma grande estrutura para sobreviver a qualquer coisa. Portanto, quanto mais descentralizadamente as pessoas tiverem essa consciência, melhor. Portanto, é por isso que parece-me positivo que as pessoas pensem nisso. E até porque as coisas já têm o seu grau de complexidade, não é? Já são complexas em si. Não, e estas ferramentas já estão acessíveis, já se consegue comprar, já não era um bicho de sete cabeças como era antes, já não é preciso um engenheiro com muita capacidade, e portanto é mais uma coisa que uma pessoa pode ter ou em casa ou na comunidade, e acho que deve fazê-lo, sim. E em termos de política energética de forma geral, este tipo de problemas pode ser gerido com remendos ou é algo que deve ser repensado de alto a baixo, em termos gerais? A única observação que eu faço é que têm feito muito esforço até agora, que agora parece estar a mudar um bocadinho, para pôr a energia nuclear de fora das hipóteses, não é? E se pensarmos que os carros um dia onde ter 70%, 80% ou 90% onde ser elétricos, e depois caminhões, e depois isto e aquilo, quer dizer, depois há os data centers, não é? Os grandes consumidores de eletricidade são os data centers, não é? Já estão muitos previstos em todo lado, incluindo aqui na Península Ibérica. E portanto, não podemos ver. Carlos falou de um conceito interessante que é o conceito de inércia, quando estava a falar da eletricidade em si. Portanto, precisa ter inércia. Quais é que são as tecnologias atualmente mais promissoras para garantir essa inércia e estabilidade em redes renováveis? Não, a inércia é conseguida com a produção tradicional, que é ou centrais a gás ou energia nuclear. Pronto. Há também umas máquinas que conseguem dar essa inércia de uma forma, pelo que eu percebo, eu não posso chamar artificial, mas qualquer coisa do género, mas são bastante caras para a rede. Tudo tem um custo. A minha observação da classe geral, e eu de vez em quando ponho um post no meu LinkedIn, não me armo engenheiro, não sou engenheiro, é chamar a atenção para a energia nuclear, que não deve ser tirada de cima da mesa para o crescimento previsto que está do consumo. E, portanto, as barreiras que existem à construção de centrais nucleares e os custos regulatórios que impõem à energia nuclear estão a prejudicar o aparecimento de centrais nucleares. E nesse sentido eu faria-lhe uma pergunta, Carlos, já que fala nessa questão. Como é que deve ser, na sua opinião, repartido o custo da transição energética entre os Estados, os operadores, os consumidores? Como é que tudo isso deve ser integrado? Deve ser calculo de uma perspectiva holística. Calculo que veja o assunto de uma perspectiva mais holística. Não, de uma maneira ou de outra vai tudo ter ao consumidor, não é? Há uma coisa chamada déficit tarifário, uma tarifa, e depois todos os Estados para Estados usam nomes diferentes, mas podemos dizer que aquilo é um saco onde os reguladores dizem, quando dizem é preciso isto para ter mais qualidade na produção ou mais segurança. Aquilo, no fundo, traz um custo qualquer, que é imposto à tarifa, e a tarifa depois é transmitida ao consumidor por mecanismos que estão estabelecidos e que às vezes não são imediatos, às vezes são repartidos ao longo de anos. Assim, há uma forma, há um saco chamado tarifa, onde tudo que é fora de mercado ou que é imposto por regulação é um saco que vai crescendo ou diminuindo conforme estes custos são impostos na rede e são distribuídos por todos os consumidores. Sabe? No fundo, todo o nosso consumo de eletricidade tem ali alguma componente que é a tarifa, que são, seja por questões regulatórias, seja por questão de segurança, seja porque é preciso incentivar solar, ou porque é preciso incentivar aquilo, ou porque agora, por causa deste apagão, é preciso comprar umas máquinas que deem a tal inércia de uma forma não é artificial, mas pronto, de uma forma concreta, e que são bastante caros. De alguma maneira isso vai tudo ter essa tarifa. E todos os países todos os sistemas têm este mecanismo, uma característica, outros com outras, mas vai dar tudo mais ou menos ao mesmo. Pronto. E esta gestão está nas entidades regulatórias, de vez em quando os governos têm políticas diferentes e influenciam o regulador.
E isto vai andando. Do meu ponto de vista, o que eu acho é que a energia nuclear não deve ser posta de parte. E quando digo isto, não tem que ser energia nuclear construída em Portugal, é na Europa. Não é? Vamos nos preocupar com a Europa, porque depois os sistemas comunicam, não é? Agora, olhando para a China, de facto, o que se vê, eles têm previsto um aumento de energia solar muito grande, mas também têm de centrais nucleares. Eles já têm previstas mais 50 centrais nucleares, né? Que é um número incrível. E pronto, e a China, eu neste momento, quando queremos saber alguma coisa do que se está a passar no mundo, acho que é um bocado olhar para a China, porque eles de facto estão a começar a andar a uma velocidade que já começam a ser líderes em muita coisa e a antecipar aquilo que antes estava no Ocidente. O Ocidente, no fundo, tomava os primeiros passos e liderava tecnologicamente em termos de decisões políticas até económicas, e neste momento a China, mesmo na energia, se surpreende bastante. Os números começam a ser muito elevados. E nós já, quando falávamos na questão da soberania energética e tudo mais, como é que nós podemos medir isso? Como é que nós podemos dizer se Portugal é ou não é mais soberano do que um outro país? Como é que nós podemos comparar isso? Que medidas é que existem de comparação? Não sei se... Não me lembro de ver assim uma métrica de soberania. O facto de termos solar e eólica, desse ponto de vista, parece que a soberania tem a ver, porque antes nós importávamos o carvão todo, importávamos o gás e importamos o gás. Portanto, desse ponto de vista não me parece ser positivo, só que a energia solar e as renováveis não chegam, é preciso centrais a gás para equilibrar lá está, é preciso o gás para ter inércia, é preciso o gás para equilibrar as perdas de produção do solar. O gás natural, pronto, o gás natural já tem um mercado mundial, enfim, já há diversidade de produtores, enfim, a Rússia vai desaparecendo, mas ainda está presente, portanto a Europa... Porque, Carlos, isto mesmo numa visão conservadora, libertária das questões, nós vemos sempre aqui com uma dualidade, que é, por um lado, se Portugal, em termos de produção, em termos de produção nacional e em termos de energia, fosse completamente autossuficiente, provavelmente havia um conjunto de questões que não se colocava. Por outro lado, nos sistemas integrados de energia da União Europeia, há mais riscos, ou o Carlos considera que há mais riscos de, por exemplo, se existir uma falha num qualquer destes sistemas, países que não estejam tão preparados ou na questão da prevenção não estejam tão bem, possam ser mais prejudicados ou não necessariamente? A questão é que na energia, assim, quanto mais o sistema estiver interligado um ao outro, no fundo todos beneficiam. Claro que tem que haver produção nacional, sim, e há, porque temos sol, lá está, temos sol e temos eólica, portanto, essa parte é que eu digo. Não, acho que é assim, nós não podemos, uma coisa é falar em abstrato de uma Europa federal ou de uma Europa de Estados-nação. Outra coisa é falar de setores estratégicos, por exemplo, como a energia, como determinados setores, não é? Em que nós realmente precisamos de ajuda para, digamos assim, sermos mais competitivos. Eu volto à questão da soberania, não como o Estado ter que garantir propriedade de acionistas portugueses ou ele próprio proprietário, mas ter ferramentas legais para o caso de ter que atuar em algum tipo de emergência, mas emergência internacional, coisas desse género. O facto é que se nós, como uma ilha isolada, aliás, o que aconteceu agora, por uma questão de prudência, o sistema elétrico português diminuiu a importação, diminuiu a capacidade de interligação. E sempre que isso acontece, o nosso preço fica mais caro, 2, 3, 4, 5 euros, 6, 7 euros mais caro que resulta se houver interligação. Portanto,
esse isolamento tem um preço. É como o isolamento económico, não é? Se nós começamos a isolar-nos economicamente, pode aqui e acolá dizer-se isto ou aquilo, mas provavelmente também há reflexo nos preços. E, portanto, eu acho que o que é preciso garantir é que o Estado português e o valor português têm a capacidade de atuar. Vamos falar de uma hipótese muito extrema, não é? Que há qualquer coisa a nível internacional tão grande, tudo aquilo que pensávamos que estava que já não acontecia, é preciso cada um por si. O Estado pode fazer nacionalizar ativos, não é? Quer dizer, tem que ter essa capacidade, não é? Carlos, mas as coisas também, por exemplo, não se colocam estritamente ou nas nacionalizações ou nas privatizações, porque é assim, há formas de ter controle por parte do Estado que não seja maioritário e aí não é uma nacionalização. E há formas de o privado ter a maior parte por exemplo, do sistema de energia ou da empresa e não ser necessariamente uma privatização, ou seja, há meios caminhos, não é? Nestes casos. Não é? Sim, mas ganha-se transparência quando as empresas estão cotadas, ganha-se transparência quando as empresas têm que publicar relatórios normais em que todos os acionistas podem apontar coisas e por isso o meu foco é precisamente na capacidade de atuar se for preciso. Ponho mais o foco nisso do que de outras formas, do que o Estado ter 40% da empresa ou ter X% dos ativos. Não, o que eu ponho é a soberania do Estado através do governo, através de ferramentas podem chegar a extremos, se for o caso disso. É a minha opinião pessoal. Há bocado, quando o Carlos falou nos extremismos climáticos, estava-se a referir concretamente às agendas verdes, às agendas ambientalistas, há uma ideia de que é emergência climática até, não é? Sim, assim, à medida que a tecnologia permite que haja formas de produção com poucas emissões, tudo bem. A tecnologia permite, se precisar cada vez menos incentivos ou no limite incentivos zero, ótimo. O discurso por exemplo, quando se diz assim, há muita emergência e isso empurra políticas de relatórios ou decisões drásticas sobre o funcionamento do mercado de energia, até quase da economia como um todo, pronto, já são mais depois tem que se voltar atrás, acaba por ter que se voltar atrás, não é? Por força dessas decisões. Sim, quer dizer, tem custos grandes, há muitos atores que estão sempre atentos a estas formas de incentivo e de mudanças que depois são os insiders que de facto depois acabam por ganhar com políticas musculadas, e o sistema torna-se menos eficiente, portanto. Por exemplo, quando falam em termos gerais na questão da descarbonização energética ou nas metas de descarbonização energética, ou que Portugal até 2030 ou até 2050 tem que cumprir X metas de descarbonização energética, o que é que eles estão a querer dizer em concreto com isso? É continuar a aumentar o solar e o eólico e outras energias com menos peso, mas chamadas renováveis. Mas, por exemplo, já há alternativas a isso, que é os transportes públicos, que reduzem a utilização de combustível, ou seja, de certa forma já há alternativas a isso. Seriam medidas mais radicais, ou seja, por exemplo, substituir, por exemplo, os autocarros por metrobus, ou seja, por transportes que levem mais pessoas, retirar completamente os carros das cidades. É porque assim, não vejo que isto a curto prazo possa trazer benefícios e a longo prazo, por aquilo que eu vejo, as pessoas ainda são muito agarradas ao carro e mesmo às vezes há quem defenda a partir de determinado ano só pode haver carros elétricos. As empresas
tudo que emite CO2 é extremamente penalizado, querem penalizar mais, pronto, querem impondo aqui uma série de... E já agora, também sendo da área da gestão, quais é que seriam as externalidades ou quais é que seriam as consequências negativas da taxação dos combustíveis a médio e longo prazo? Nessa ideia do extremismo climático. Os impostos por causa de um suposto emergência de diminuição imediata do CO2 é sempre um custo para toda a gente e prejudica um determinado tipo de produção e favorece outro determinado tipo de produção, e portanto estão ali a intervir nas coisas perante pressupostos de emergência que se calhar não é assim tão emergente, há tempo, a tecnologia vai melhorando, não é preciso impor essas medidas contando com esse caráter tão forte, porque a tecnologia vai nos permitindo. Aliás, eu costumo dizer, se a emergência, que é quase, em algumas atores, digamos, pusesse em perigo tanto, vamos chamar assim, a humanidade, o que eles estariam a fazer era investir em energia nuclear com um caráter de emergência, tipo plano Marshall, a seguir à Segunda Guerra Mundial, porque as emissões do nuclear são zero. Agora, como é que se tem um discurso de quase fim do mundo e ao mesmo tempo ainda não sempre a portelar, a pôr a energia nuclear em cima da mesa? Para mim é prova que não há assim tanta emergência como isso. Ou seja, há mais política do que emergência, não é? Há mais um caráter de moda em falar na emergência para impor coisas, impor impostos, impor regulação, impor obrigadas as empresas aí, aquilo ou aquilo outro. E portanto vão pôr aqui umas ferramentas com muita pressa, como se o mundo fosse acabar, quando, se isso fosse o caso, então tínhamos de estar todos a trabalhar para fazer centrais nucleares. Pronto. Ou seja, para mim a prática é uma evidência que contesta os pressupostos. Claro. Parecem sempre descontraídos em relação à energia nuclear. Começa-se agora a falar da França, não sei o quê, pronto, se calhar é preciso pôr energia nuclear aqui em cima, né? Talvez, pronto, ainda estão a pensar. Quer dizer, comparar isto com os discursos de fim do mundo, ainda estamos a ver, ainda estamos a pensar, quer dizer que a emergência não é assim tão grande, porque se tivesse toda a gente assustada, não só é muito emergente. Aliás, até há um novo conceito que é o conceito de ansiedade climática. Chega a ter pontos psicológicos de grupo que são risíveis, assustam as crianças e os adolescentes, assustam, há pessoas que são sensíveis a estas coisas, psicologicamente são sensíveis a estas coisas, levam isto muito a sério. Depois há aqueles movimentos, não é, que pintam paredes e coisas do género, porque o CO2 não sei o que, se o mundo fosse acabar, estava toda a gente a fazer centrais nucleares. Está a ver um argumento. Acha que em parte a comunicação social também tem responsabilidade nessa situação e em vez de informar e de ser mais factual, é bastante alarmista e muitas vezes convidam pessoas para painéis que não têm a mínima experiência daquilo que estão a falar e às vezes parece um diálogo de há cientistas que defendem a emergência, mas há outros que não e que dão números, quer dizer, as coisas